Aleluias, aleluias. Que noite maravilhosa, que coisas tremendas que Deus já tem feito. Eu quero lançar uma palavra de bênção profética para a sua vida, você que está aqui, você que está na sua casa, você que talvez em outro momento vai receber essa palavra, a palavra que Deus tem para você nessa noite. Hoje, um belo dia para recomeçar. Hoje, um belo dia para recomeçar. Hoje é um dia que Deus preparou para você recomeçar. Pastor, será que é para recomeçar uma dieta, um treinamento, um estudo? Eu não sei o que. Talvez seja um tempo para você recomeçar uma caminhada com Deus, para você recomeçar coisas que Deus vai te falar nessa noite. Temos vivido um tempo difícil de fazer planejamento, um tempo difícil de você falar, meu Deus, com essa pandemia, todas essas coisas acontecendo à minha volta, como planejar? Tem sido tão difícil fazer um planejamento, mas eu quero dizer para você que este é um tempo de esperança. Ainda que tudo à sua volta pareça não ter esperança, nós somos o povo da esperança. Jesus é a esperança da glória. Nós somos um povo que a esperança faz parte da nossa história, da nossa vida. Jesus nos deu um caminho de excelência. Ele diz: esse caminho de excelência é um caminho de fé, é um caminho de esperança, é um caminho de amor. Esse caminho não falha. E eu tenho certeza que dentro de cada crente, de cada servo do Senhor, ainda quando tudo está difícil, ainda tem uma esperança dentro de você. Sabe o que é isso? É Deus em você. Ele é a esperança da glória, Ele é a sua esperança. Então eu creio que mesmo hoje, esta noite aqui, é um belo dia para recomeçar. Em nome de Jesus, que você agora já começa: Senhor, eu quero agora que o Senhor derrame sobre mim daquilo que o Senhor tem para mim nessa noite, aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Quando você começa a pensar sobre recomeçar, você fala: o que eu tenho para recomeçar na minha vida? Abra sua Bíblia, porque para tudo há um tempo para Deus. Abra sua Bíblia, eu vou ler somente o versículo 1 de Eclesiastes 3, mas você sabe o quanto é poético, é lindo, mas é verdadeiro o que está em Eclesiastes 3, do versículo 1 até o 11, quando ele fala que Deus deixou a eternidade no coração do homem, sem que o homem possa entender a grandeza da eternidade. Mas o versículo 1 diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há um tempo de rir, há um tempo de chorar, há um tempo de estar junto, há um tempo de estar longe, há um tempo de rasgar, um tempo de construir. Você vai pegar ali e ver que tudo tem um tempo determinado por Deus. O versículo 11 ele fala assim: também Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que o homem possa compreender, dimensionar a grandeza do que significa isso. E Deus, o nosso Deus, é um Deus que sempre está nos dando a oportunidade de recomeçar. E eu pergunto para você: quando é tempo de recomeçar? Sempre é tempo de recomeçar quando uma falha, quando falhamos, quando uma falha acontece na nossa vida, quando falhamos, nos sentimos ineficientes, fracassados, nos sentimos que não somos confiáveis. Lembra quando Pedro, ele fracassou, quando ele negou Jesus, como ele até chorou amargamente por ter feito aquilo? Quando nós fracassamos, é hora de recomeçar. Glórias a Deus que Pedro recomeçou, após uma frustração na vida. Lembra os discípulos do caminho de Emaús, quando eles estavam caminhando cabisbaixo, frustrados? Olha, tudo que nós esperávamos, tudo que nós sonhávamos, tudo que era a nossa esperança, acabou. Mas mal eles sabiam que Jesus é o Deus do recomeço, estava andando com eles. Então quando você tem uma frustração, seja na igreja, na escola, seja no trabalho, em qualquer lugar, saiba que há uma possibilidade para recomeçar. Após uma injustiça sofrida, quantas injustiças você já sofreu, talvez no trabalho, talvez com seus amigos, talvez como José. Lembra de José? Quanto ele foi injustiçado, vendido como escravo, jogado naquele poço, depois aprisionado. Quanta injustiça, Gênesis fala sobre isso. Talvez você é uma pessoa que sofreu injustiça, ou talvez você foi injusto com alguém. Sempre vai haver uma oportunidade para recomeçar, e hoje pode ser o dia. Precisamos aprender a recomeçar. É um tempo também que, quando recomeçar? Quando perdemos alguém, um tempo de perda. Vivemos esse tempo em que estamos perdendo pessoas que amamos, que são preciosas para nós. Lembra de Jó? Jó, ele perdeu os seus bens, perdeu tudo que ele tinha, até mesmo a sua saúde, perdeu os seus filhos. Mas Jó é aquele homem que pôde dizer lá em Jó 42, antes eu te conhecia de ouvir falar. Quem perdeu alguém
nesse período é um período de recomeçar e conhecer um Deus de com você andar, um Deus que vai estar com você em todo o tempo. Quantas perdas, quando você perde algo, é um tempo de recomeçar. Você que me ouve, você que está conosco, nos acompanhando pela internet, quero dizer para você que Deus preparou essa noite de uma forma muito especial para mim e para você, para dizer para você, hoje é um belo dia para recomeçar. Tome posse, prepare o seu coração para isso. Eu creio que todos nós precisamos regularmente estar recomeçando algo. Carlos Drummond de Andrade, ele disse, recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. Dê uma chance para você mesmo, não é dar chance para Deus. Deus é Deus dos recomeços, Ele sempre nos dá chance, mas você precisa decidir recomeçar. É aceitar que você não é infalível, aceitar que você é alguém vulnerável, aceitar que você é frágil, aceitar que essa vida aqui, ela é temporária, nós não vamos viver para sempre aqui. É aceitar que tudo tem um tempo. E recomeçar é ter uma nova perspectiva. Eu até anotei algumas frases, eu quero falar algumas coisas sobre recomeçar para preparar o que eu quero falar para você. Mas eu quero desafiar você a não esconder de Deus algo que você precisa recomeçar. Então, em primeiro lugar, o que eu quero dizer para você nessa noite é que recomece, siga em frente. É a primeira coisa que devemos fazer. Recomece, siga em frente. Não pare, não fique estagnado, não deixe de caminhar. O bom daqueles discípulos do caminho de Emaús é que eles, mesmo frustrados, continuavam caminhando. O bom é que Jó, mesmo diante da sua calamidade, mesmo assim, ele queria ouvir a voz de Deus, queria uma audiência com o Senhor. Ele precisava saber se Deus estava ouvindo. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, recomece. Siga em frente. Uma coisa que eu falo para, acho que todo mundo que eu vou atender, às vezes no meu gabinete, por alguma situação, eu falo assim, olha, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. E você sabe que o tempo que estamos vivendo, quantas pessoas estão precisando de oxigênio. Quando você olha, a saturação de alguém que está ali com o Covid, passando por hospital, assim, nossa, a saturação está baixa, precisa de mais oxigênio, Então, a minha palavra para você nessa noite, recomece, siga em frente, mas coloque o oxigênio primeiro em você. Tome posse daquela palavra que está em Filipenses 3,13, quando Paulo diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude. E sempre que a palavra atitude vem na minha mente, eu me lembro dos aviões, que o avião tem aquele que mede a atitude do avião, de sempre o bico estar para cima. Então, seguir em frente agora, recomeçar, é você seguir em direção ao alto, em direção ao Senhor. Mesmo que eu já tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão adiante de mim. Como fazer isso? Tudo tem começo e meio. O fim só existe para quem não percebe o recomeço, que Deus sempre dá. Recomece, saiba viver, saiba amar, saiba errar e saiba consertar. Viver é isso, ficar o tempo todo se equilibrando entre escolhas e consequências. Permita-se recomeçar, assim como o sol renasce a cada dia, mesmo sem nunca ele ter morrido. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida. O mais importante, acreditar em você de novo e acreditar que Deus acredita em você. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. O recomeço é aquela oportunidade de ser feliz novamente. Um novo começo é sempre possível, não precisa de data e nem de hora marcada, apenas de vontade própria. Pode ser hoje, o dia que Deus preparou para você recomeçar. Olha o que diz Cora Coralina, ela disse assim, recria a tua vida, sempre, remove pedras e planta roseiras e faz doces, mas recomeça. Clarice Lispector disse, chego a chorar, manso, cheio de tristeza, depois levanto e de novo recomeço. Caio Fernando de Abreu disse, recomeçar é doloroso, faz-se necessário investigar novas verdades, adequar novos valores e conceitos. Não cabe reconstruir duas vezes a mesma vida numa só existência. Tudo é capaz de recomeçar, até mesmo nossa vida. Cada dia uma nova chance para recomeçar melhor do que antes. Encare términos não como fins, mas como novos recomeços. Dito isso, eu quero dizer para você que para recomeçar da maneira certa e que você tenha êxito, tenha vitória, só tem uma maneira:
com Deus, porque Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus dos recomeços. Deus é um Deus de recomeço. Recomece com Deus. Deixe que o Deus da Bíblia recomece com você. Você sabe muito bem, houve um recomeço para Adão e Eva, mesmo depois do pecado. Deus falou assim: eu vou fazer roupa nova para vocês. Houve um recomeço, você sabe disso, para Noé. Deus falou assim: eu vou colocar vocês na arca e vocês vão recomeçar a história da humanidade. Houve um recomeço para Abraão. Houve um recomeço para Isaac, para Jacó. Há um recomeço para cada um de nós. Houve um recomeço de Deus na vida de Moisés, quando Moisés tinha assassinado, quando Moisés achou que não tinha mais nada para a vida dele, Deus deu um novo recomeço para Moisés. Houve um recomeço de Deus na vida de José. Falei de José, quando José achava que tudo que acontecia na vida dele não tinha mais sentido, Deus falou assim: todo mal, tudo que fizeram contra você, eu tinha um propósito. Mas José sempre recomeçava em Deus. Houve um recomeço de Deus na vida daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, aquela mulher que achava que não tinha mais jeito para ela, porque o pecado dela era para apedrejamento. Houve um recomeço na vida dela. Houve um recomeço de Deus para Pedro. Houve um recomeço para aquela viúva da cidade de Naim. Houve um recomeço para Marta, Maria, para Lázaro. Houve um recomeço para Maria Madalena, que achava que não tinha mais jeito para ela. Sempre haverá um recomeço. Houve um recomeço de Deus. Você abre a Bíblia e você vai ver que houve um recomeço para cegos, para aleijados, para surdos, para opressos, endemoniados. Sempre há uma oportunidade de recomeçar. Deus é Deus de recomeço. Quando Deus decide recomeçar algo e você se dispõe a recomeçar, Ele está com você. E a gente precisa agir como Miqueias. Lá em Miqueias, abra sua Bíblia, Miqueias 7:7, e essa deve ser a nossa oração. Olha o que Miqueias disse: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Recomece, siga em frente, é hora de continuar. E uma segunda coisa que eu quero desafiar você a fazer nessa noite, que essa noite é uma oportunidade para você, é uma bela oportunidade para você recomeçar. Recomece, antecipe o medo. Nós somos cheios de medos. O medo muitas vezes toma conta da nossa mente, do nosso coração, e o medo paralisa. Mas eu quero dizer para você que o medo é normal. A paz e o medo caminham muitas vezes juntas. É preciso você entender que se existe um sonho, se existe um projeto na sua vida, se existe algo que, uma promessa de Deus, não tenha medo de vivê-las. Não tenha medo de crer que Deus é um Deus que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Precisamos, nos momentos difíceis, eu começo a pensar quando Moisés morreu, e de repente Josué tem que recomeçar, e ele fala: Deus, será que o Senhor vai ser comigo como o Senhor foi com Moisés? Tantas coisas que Moisés pôde fazer e agir, será que o Senhor vai agir na minha vida? E o Senhor chega para Josué e fala aquilo que está em Josué 1:9: ora, não te ordenei eu ser forte, ser corajoso? Então não temas, não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. É sempre possível recomeçar, é sempre possível antecipar o medo. Seu Pai Celestial, o nosso Deus, Ele é especialista em perdidos, em desconsolados, em abandonados, em desacreditados, em pessoas sem esperança. Ele é especialista em recomeço. Eu quero que você entenda, basta a mão do Senhor estar estendida, para você entender que Ele vai acabar com o seu medo. Eu tenho uma boa notícia para você: certamente que a mão do Senhor não está encolhida, mas a mão do Senhor está estendida. Você crê nisso? Certamente quando a mão do Senhor está estendida, ela é uma nuvem durante o dia, ela é uma coluna de fogo durante a noite, e eu preciso dizer: Senhor, acaba com o medo do meu coração. E Ele acaba, porque Ele diz: não temas, eu estou com você, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou desamparar. Quando você estiver fraco, eu vou te tomar pela mão. Quando você estiver perdido, eu vou te mostrar o caminho. Quando não tiver saída, eu vou abrir as portas para você. Mas não tenha medo, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Que voz você vai ouvir nessa noite? Antecipe o medo no seu coração e coloque a paz do Senhor. Coloque a paz como um norte, coloque a presença do Senhor. Como que eu sei disso? Porque um dia Ele fez isso comigo. Um dos medos maiores que havia na minha vida, e você pode até não acreditar, mas eu tinha muito medo da morte. Tinha muito medo da morte.
E hoje eu posso dizer, hoje não, já fazem 40 anos que esse medo não existe na minha vida. Sabe por quê? Deus antecipou essas coisas na minha vida, me colocou uma paz que excede o entendimento, de saber que eu sou guardado e protegido por Ele, e que a morte não é o fim, a morte é o começo para uma eternidade. Por que ter medo? Mas como antecipar seu medo para um recomeço? Como fazer isso? Entender que perder uma batalha não significa perder a guerra. Vamos ter batalhas, mas a guerra não foi vencida. Porque o Senhor diz, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci e você vai vencer também. Ele é por nós. Lembrar que Deus não tem prazer daqueles que voltam atrás, daqueles que retrocedem. Lá em Hebreus 10, 38, ele fala assim, olha, eu não me agrado, eu não me alegro se você retrocede, se você volta atrás. Lembre-se também, quando falhar, não fuja. Lembra o que Adão fez? Adão fugiu. Corra para Deus, corra para os braços dEle, corra para a presença dEle, porque o Senhor, o que mais quer é que você, quando tiver alguma situação difícil, corra para Ele. Adão fugiu, Deus saiu procurando, Adão, onde você está? O que você fez, Adão? Eu quero cuidar de você. Não, não é desse jeito, Adão, não é com essas folhas, eu vou te dar uma veste nova. Pedro, quando errou, voltou a pescar, Jesus foi ao encontro dele, falou assim, Pedro, vem jantar, Pedro, vem conversar comigo, Pedro, não fuja, você vai cuidar ainda das minhas ovelhinhas, Pedro, você vai cuidar dos cordeirinhos, Pedro, você vai me seguir, Pedro, você vai ser a pedra da igreja, Pedro, eu investi em você, não fuja, corra para mim, antecipe o medo, corra para Ele. O vencedor nunca desiste, o desistente nunca vence. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nele nós somos mais do que vencedores. Tome posse disso. Nele você é mais do que vencedor. Comece a colocar na sua mente, antecipar o medo no seu coração e olhar para a palavra, olhar para o que o Senhor diz. Ele fala assim, por que você está com medo? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, pense com isso, Ele não poupou nem Jesus, Ele não dará com Jesus todas as coisas. Esteja bem certo, olha, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem os anjos, ninguém pode separar do meu amor. Você está escondido, você é a menina dos meus olhos. Não tenha medo, antecipe o medo, recomece, que o medo possa bater em retirada na sua vida. O perfeito amor, Jesus Cristo, Ele lança fora todo medo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. Tem medo da morte? Ó morte, onde está você, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou, o aguilhão da morte foi vencido. Onde está Satanás? Está debaixo dos meus pés, de Jesus. Medo do quê? Ah, tem demônios, que demônios, coisa nenhuma, os demônios creem, às vezes você não crê nem como demônio, precisa crer, mas os demônios creem, mas estremecem diante do nome do Senhor. Não tenha medo. Medo de quê? Nele somos mais do que vencedores. Mas uma terceira coisa você precisa fazer, eu preciso fazer: recomece, aventure-se. Recomeçar é se lançar nos braços do Pai. Tem uma história verídica que eu ouvi, isso sempre encheu meu coração de alegria, e quando eu ouvi a história eu me emocionei muito, sobre um menino que ele era, eu já contei essa história aqui na igreja, ele era tetraplégico, mas sempre o pai dele não desistia de levar ele para fazer fisioterapia, não desistia de levar, sempre o pai dele estava recomeçando algo com ele, e o pai dele levava sempre ele na piscina, para fazer fisioterapia e nadar. E perguntaram para aquele jovem, qual era o momento que ele mais gostava? Ele falou assim, era o momento que meu pai levava na piscina e me colocava para boiar, e ele aprendeu a boiar, e ele se sentia tão seguro nessa hora. Ele falou, por que você fica tão seguro? Porque eu me lanço nas águas, eu me solto mesmo, porque quem quer boiar sabe disso, né? Tem que se soltar, mas eu sei que as mãos do meu pai estão por baixo, se eu afundar, Ele me segura, Ele me sustenta. Aventure-se a colocar a sua vida nas mãos do Senhor, aventure-se a crer que mesmo em meio a tragédias, a pandemias, Deus está fazendo algo, Deus está realizando algo que você não entende, que você não compreende, mas é maior do que você possa entender e compreender. Lembre-se que nas tragédias, pandemias, catástrofes, são a oportunidade de recomeçar. Seu Deus, o meu Deus, é o Deus do impossível, Ele faz coisas tremendas. Recomeçar, grave isso, é entregar e confiar a Deus a sua vida, a sua história e o seu caminho. Você tem feito isso?
Aventure-se a recomeçar, mas você precisa entregar. O salmista no Salmo 37, 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará, e Ele tudo fará. Você tem entregado o teu caminho? Você tem confiado no Senhor? Será que você quer tentar algo novo, ou retomar um sonho antigo? Será que tem algo que você desistiu? Será que você parou por causa de uma dessas situações? De uma falha, de uma frustração, de uma perda, de uma tragédia? O que é que tem paralisado você? Será que o medo tem chegado no seu coração? Tem uma frase de Martin Luther King que eu gosto muito, diz assim: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Quando o mar estava fechado, o Senhor disse para Moisés: diga ao povo que marche. Enquanto o povo não colocar os pés na água, a água não vai se abrir. Pedro, você quer caminhar sobre as águas? Primeiro pise nas águas. Mesmo que você só veja o primeiro degrau, se você confia que é o Senhor, que está entregando ao Senhor, pode ir com fé. Talvez uma das histórias que melhor ilustra, inclusive já quero fazer uma propaganda mesmo, que essa série Deus Pródigo, eu acho que é uma das séries mais especiais, todas são, né, que nós já pregamos aqui na igreja, porque hoje o pastor Christian pregou a primeira palavra, né, até se você quiser, está lá no YouTube, você pode procurar, mas não perca. Mas uma das coisas que nós vamos usar é Lucas 15, que fala realmente dali da história, a parábola do filho pródigo, que poderia ser conhecido como a história dos dois filhos, né, perdidos, mas nós estamos usando nessa série como Deus Pródigo. Mas eu creio que essa história que Jesus contou, essa parábola, é a que talvez mais nos exemplifica uma história de recomeço. Você sabe a história do filho pródigo, que ele foi embora, que ele deixou o pai, que viveu de maneira dissoluta, mas repare quando ele volta, o que está em Lucas 15, 24, o que esse pai fala, para justificar o seu servo, justificar o seu filho, o porquê do recomeço, o porquê da festa. Ele diz assim, Lucas 15, 24, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Todas as vezes que você recomeça, o seu pai faz festa, seu pai se alegra, seu pai coloca um anel no seu dedo, roupa nova em você, uma sandália nos seus pés, porque você é meu filho, você é minha filha. Qual pai aqui, qual mãe aqui, que já não teve uma situação que você teve que recomeçar algo com seu filho, recomeçar algo com a sua filha? Deus é um Deus de recomeço. Ele não quer que você fique pecando, Ele não quer que você fique caindo, Ele quer se alegrar com você o tempo todo. Mas você sabe muito bem que até o filho mais velho que estava lá, ele não se alegrou, porque ele achava que ele era religioso, porque ele fazia as coisas, ele achava que era pelas obras dele, pelo que ele fazia, que o pai ia se alegrar. E não é assim que funciona. A Bíblia fala que a gente precisa entender que quando Deus entra na nossa vida, Ele quer que as coisas velhas fiquem para trás. Sabe o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17? Ele diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Mas infelizmente não é assim. Às vezes a gente se torna tão religioso, que não vive o novo de Deus na nossa vida. A gente vive no fermento antigo, a gente quer viver na lei ainda, preso a coisas que Deus quer nos dar um tempo de aventurarmos a conhecer o poder do Espírito Santo na nossa vida. Era isso que o pai estava falando com o filho. Olha o que diz em Lucas 15, 32. Ele está explicando para o filho a situação do recomeço. Ele fala assim, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Você que está aqui essa noite, você que me ouve, eu não sei a situação da sua vida, eu não sei o momento que você se encontra, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus está sempre aberto para recomeço. Ele quer recomeçar com você uma história, Ele quer recomeçar com você uma jornada, porque o que Ele preparou para você é eterno. Você precisa caminhar aqui nessa terra de uma maneira que você seja luz e seja sal. Então talvez seja a hora de recomeçar. Talvez o mais difícil para aceitarmos o renovo é que nós ficamos presos a conquistas passadas. Queremos ficar contando das coisas que no passado aconteceram,
quando deveríamos estar celebrando coisas novas. Você sabia que quando o povo saiu do deserto, o pastor Fábio até falou aqui, né, sobre esse Deus que vê o sofrimento, mas quando o povo saiu do Egito, a primeira coisa que Deus falou assim: olha, esquece o Egito, porque eu quero que o meu povo celebre uma festa no deserto. Celebrar uma festa no deserto. Eu quero dizer para você, Deus quer que você se aventure a entregar e confiar nele, porque ele é um Deus de recomeço. Ele está disposto a recomeçar. Hoje é 6 de junho, né? Um bom dia. Hoje é um excelente dia para você recomeçar. Tem algo para recomeçar na sua vida? Tem algo que você precisa restaurar? Tem algo para você fazer? Eu quero dizer para você, sempre há tempo para recomeçar. Deus quer reescrever talvez a sua história. Deus quer escrever uma nova história para você. Você já parou para pensar nisso? Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Basta estar disposto a ver a grandeza dos horizontes que Ele tem para a gente. Talvez algumas pessoas aqui que estão passando pelo Covid, passaram e falam assim: Deus, o Senhor me preservou. Por que, Senhor? Eu sou melhor que talvez que fulano, que ciclano? De jeito nenhum. Talvez os propósitos que Deus tinha para quem Ele já levou sejam maiores do que nós ficamos. Mas nós que ficamos precisamos descobrir: por que estou aqui? Para que o Senhor me deixou? E o Senhor me deixou, eu quero dar glória a Ele, dar alegria a Ele, quero viver de maneira que eu possa glorificá-lo em tudo, exaltá-lo em tudo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que me ouve, com Deus sempre é possível recomeçar. Com Deus, recomeçar é não olhar para trás, é entregar a chave do seu coração para Deus, é seguir em frente. Quando tudo estiver acabado, lembre-se, Deus pode te dar um novo começo. Talvez os seus olhos estejam turvos, talvez os seus ouvidos estejam impedidos de ouvir, talvez você não consiga ver a grandeza do que Deus tem para você, porque você parou, e você precisa recomeçar. Você precisa caminhar novamente. Vocês iam tão bem, o que os impediu de caminhar? E eu faço uma pergunta para você que está aqui, para você que está na sua casa: se essa pandemia durar por 10 anos, 20 anos, e se vir uma variante nova, outra variante, e se continuar assim, quanto tempo você vai ficar na sua casa? Quanto tempo você vai deixar de cultuar? Quanto tempo você vai deixar? Ah, mas eu posso cultuar na minha casa. Mas eu faço a pergunta: você está em casa? Não estou falando, estou obrigando que você tem que vir para a igreja, mas é uma pergunta para a gente pensar para daqui 10 anos, 20 anos, como nós vamos viver se as coisas continuarem assim? Eu estou dizendo isso para você que está em casa, você que está aqui, porque é tempo de avançar, é tempo de ganhar almas, é tempo de salvar pessoas. Pessoas estão morrendo sem Cristo, e eu creio que as pessoas que Deus está levando para os céus, Ele está preparando para aquele dia da surpresa, porque eles já estão em posições lá que Deus precisava deles lá. O que você vê adiante de você hoje? Não vejo nada, pastor. Tem gente que estava como aquele cego, e Jesus curou. O que você vê? Não, o Senhor me curou, mas eu ainda vejo homens como árvores. Tem gente que precisa ter olhos espirituais para ver as grandezas de Deus, para ver os propósitos de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. Meus irmãos, meu amigo, você que está aqui, eu não me canso, eu não vou enjoar de falar Jeremias 29:11. Não vou, porque o meu Deus, que é um Deus de recomeço, Ele fala para mim todos os dias: Richard, eu, não é as outras pessoas, não é o diabo, não é o mundo, eu é quem sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Aleluia, Senhor. Qual o pensamento, Senhor? De bem e não de mal, de dar um futuro e uma esperança. Os planos de Deus são os melhores dele para a minha vida e para a sua vida. Você precisa confiar e crer, seja vivendo ou seja morrendo, seja como Paulo falou: olha, eu posso até viver, mas o morrer é que é lucro. Os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida são os melhores. Você crê nisso? Os planos de Deus para a Igreja Batista Memorial são os melhores. Você crê nisso? Se eu creio nisso, nessas duas coisas que eu acabei de falar, eu preciso viver dessa maneira que Deus veja que eu creio realmente. Você está entendendo?
Os planos de Deus para nós, qual que são? Olha o texto, são planos de prosperar. A prosperidade não é dinheiro tão somente, a prosperidade é a bênção do Senhor sobre a nossa vida. A prosperidade, a bênção do Senhor só traz sobre nós alegria, não traz tristeza, não traz dor. É bênção de não causar dano, é de dar esperança, de dar um futuro. Esses são os planos de Deus. Quer ver um exercício para você ver que a gente é assim? Quem aqui é comerciante, quem trabalha na indústria ou é funcionário, quem tem sua empresa, essa palavra aqui que eu vou dar para você é uma palavra boa. Abre sua Bíblia em Gênesis 13. Aqui tem um bom exemplo de recomeço, porque os nossos olhos nos enganam. Quando a gente confia em Deus, ainda que os nossos olhos estejam mostrando para a gente o contrário, se a gente consegue olhar com olhos espirituais, tudo é diferente. Há um exercício de confiar aqui. Aqui é Gênesis 13. Aqui é a história, a partir do versículo 14, pode ser. Aqui é a história de Abraão e Ló. Ló olhou e escolheu a terra do oriente da campina do Jordão. Você sabe dessa história, né? Chegou um momento de desentendimento ali, e Abraão, muito sábio, falou assim: tá bom, Ló, você pode escolher, escolhe primeiro. Ló já olhou para aquele campo mais bonito, que ele já conhecia, e ele escolheu. Sabe o que Abraão fez? Ele falou assim: Deus, eu vou deixar Ló escolher, sabe por quê? Eu queria que o Senhor escolhesse por mim. Você está pronto para isso, meu irmão? Você está pronto para isso, minha irmã? Você que me ouve? Deus escolhe por mim. Deus escolhe por mim. Não, eu quero escolher. Tá bom, Ló, escolhe. Você quer ser Ló? Escolhe. Não, eu quero ser Abraão. O Senhor disse a Abraão depois que Ló partiu: Abraão, levante agora os seus olhos e olhe desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Percorra essa terra, ande por essa terra, porque eu vou te dar essa terra. E veja o que Deus disse para Abraão, vou colocar na linguagem bem de hoje. Ele disse: olha, não vai olhar onde você está, não olha para o que Ló tirou de você. A gente às vezes deixa de recomeçar porque olha aquilo que tiraram da gente, aquilo que foi injusto, aquilo que foi tirado, aquilo que foi levado. Eu sempre falo, Deus trabalha com o que restou. Deus trabalha às vezes só com os pães e os peixes que ficaram. Deus trabalha só com um pouquinho de farinha, só com um pouquinho de óleo. Deus trabalha com aquilo que restou. Deus falou assim: não olhe para aquilo que Ló tirou de você, não olhe para aquilo que foi tirado. Ele disse para Abraão olhar para o lugar onde ele estava mandando ele olhar. Ele disse que tudo o que ele poderia ver seria dado a ele e a sua descendência. Era como se Deus dissesse para Abraão: Abraão, Ló escolheu, agora eu vou escolher com você. Acorde, abra os olhos, recomece, porque esse seu recomeço vai ser poderoso. É uma nova história, é um novo tempo, e é tempo para você e para mim, meu irmão e minha irmã, de recomeçar. Hoje é um dia de recomeçar, faça um novo recomeço. Ele estava dizendo: Abraão, mexa-se, caminhe, passo a passo, vá adiante. E a mesma coisa que o Senhor me manda dizer para você nessa noite: é tempo de recomeçar. Eu creio que o Senhor está dizendo a mesma coisa para você. Hoje é um bom dia para recomeçar, hoje é um bom dia de recomeços. Deus quer que nós não paremos, que nós fitemos os olhos nele. Ele quer que você viva como os heróis da fé de Hebreus, olhando para o consumador e autor da sua fé, olhando para aquele que te salvou, olhando para aquele que é a nossa inspiração, para aquele que é a nossa fonte de tudo. Nosso Deus, creia nisso, é um Deus progressivo, é um Deus de progresso. Ele está sempre se movendo. Tem gente que até se atrapalha quando vai dirigir, se fica o tempo todo olhando para o retrovisor, para ver se vem alguém. Pare de olhar as coisas pelo retrovisor, comece a olhar para o horizonte, comece a olhar para as coisas que Deus vai fazer. Deixe de saudosismo, meu irmão e minha irmã. Eu até fiquei pensando assim, que esse tempo que Deus a gente tem ficado muito pouco no templo ali, é para a gente desprender também de algumas coisas materiais, para entender que Deus tem coisas maiores para a vida da gente. Eu comecei a pensar sobre isso.
E mais uma vez essa palavra veio ao meu coração. Isaías 43, 18 e 19. Olha o Deus de recomeço. Versículo 18 fala assim: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Ele não está dizendo para você esquecer os milagres, esquecer as pessoas, esquecer a grandeza do que ele fez. Senão ele fala assim: ó, vamos esquecer de Abraão, Isaac, Jacó. Não, ele fala assim: olha, esqueça das coisas que faz mal para você, esqueça das coisas que realmente destroem você. Traz à sua memória, traz à sua mente as coisas que te dão esperança, as coisas que te enchem de alegria. Sabe por quê? Você não percebeu? Você não viu ainda? Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e já está surgindo. Vocês não podem ficar parados, estagnados. Vocês precisam ver. Vocês não reconhecem que eu estou agindo no mundo. Vocês não percebem que o que eu estou fazendo é para as pessoas se voltarem para mim. Você não percebe que as pessoas estavam acomodadas. Você não percebe que as pessoas não estavam nem aí para mim. É como na época lá do passado, as pessoas casavam, se davam em casamento e não estavam nem aí, estavam vivendo de uma maneira dissoluta, longe de mim. Mas eu estou sacudindo, eu estou mexendo, porque é um tempo de levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo que vão fazer a diferença. Você não percebe? Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse é o Deus do recomeço. É um Deus que chama a existência aquilo que não existe. Quero convidar já a equipe para vir para cá, porque eu quero ter um tempo para orar por você, ministrar. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a gente decide recomeçar, e da maneira certa, as possibilidades são ilimitadas. Não importa o quão jovem, velho, rico, pobre, educado ou não educado somos. O que importa é o Deus que age em você, o Deus que age na sua família, o Deus que age na sua vida. Tome posse das promessas do Senhor, que o Espírito Santo renove dentro de você a alegria do Senhor, porque esse reino que a gente vive não é um reino de comida, de bebida, é um reino que deve ser de justiça, de paz, mas de alegria no Espírito Santo. O mundo está sendo destruído porque não tem alegria, e essa alegria verdadeira o mundo não pode roubar, é a alegria do Senhor. O Senhor tem colocado uma proposta para mim, para você, uma proposta lá do Velho Testamento, que se renovou em Jesus Cristo, está lá em Deuteronômio 30, 19, ele diz assim: antes eu propus para você uma coisa, antes de propor a vida e a morte, eu propus para você a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Muitas pessoas à sua volta vão escolher a maldição, mas você vai ser alguém que escolhe a bênção, e por onde você passar, você vai levar um recomeço para a pessoa, porque o seu Deus é um Deus de recomeço. Ele fala assim: vai ali e recomeça, vai ali e faz algo novo, passa por ali. Sabe por quê, meus irmãos? Ainda que tudo esteja desmoronando à nossa volta, ainda que tudo esteja o caos, o salmista fala assim: ainda que as águas estumultuem, espumejem no meio do mar, ainda que esteja tudo desmoronando, há um rio que sai do trono de Deus, e ele passa por onde tiver alguém disposto a recomeçar. Porque aonde tem um tsunami, onde tem uma pandemia, onde tem uma tragédia, há um caos, mas Deus vai falar assim: levante os seus olhos e veja, você vai passar por ali. Ali é um vale, olha lá, é um vale, você vai lá, é um vale de ossos secos. Profetiza sobre ele, homem, mulher: ossos secos, vivei. Ossos secos, vivei. Ossos secos, vivei. E um estrondo vai acontecer, um reboliço vai acontecer, e cada osso no seu lugar, nervo, pele, e de repente se coloca em pé. Aí o Senhor sopra e tem um exército de pé. Ah, é um deserto? Eu vou abrir rios do deserto, vou fazer algo novo. Se eu já abri mar, agora eu vou inverter a ordem. No meio do deserto eu vou pôr um rio. Esse é o nosso Deus. Ele leva às vezes você a caminhar em um riachozinho, e fala assim: ó, vai, anda nesse córregozinho aqui, ó. A água tão rasinha, vai andando. Mas chegou num rio mais caudaloso, ó, a água já está aqui nos meus artérios. Vai um pouquinho mais, a água já vai dar aqui. Não, vai um pouquinho mais, a água deu aqui. Ó, quer continuar andando comigo? Daqui para frente não dá mais para você andar. Daqui para frente você tem que se entregar, porque essas águas levam para lugares que curam, que limpam.
é o rio do Senhor, são águas purificadoras, mas você tem que se entregar, deixar o meu Espírito conduzir você, não é por força, não é por violência. Deus está dando uma nova chance para mim e para você que está na sua casa, é uma nova chance de recomeçar. A única coisa que fica entre você e a vitória é você mesmo. Você decide recomeçar. Eu encorajo você a começar a se ver do jeito que Deus te vê, como a justiça de Deus em Cristo Jesus vê você. Tire da sua mente o passado e abra seus olhos para o que Deus quer para você hoje. Nele não há fins de morte, nele há vida eterna. Nele somente há lugares de recomeço. Abre lá Apocalipse, ele fala assim: e vi um novo céu e uma nova terra vi, e o mar já não existe. Lá não tem dor, não tem morte, não tem separação. Lá eu vou enxugar todas as lágrimas. Lá não vai ter nem o sol, porque o próprio Senhor vai iluminar você. Hoje é um belo dia para recomeçar. Como fazer isso? Recomece, siga em frente, não fique parado. Coloque o oxigênio primeiro em você. É hora de recomeçar. Recomece, antecipe o medo. Recomece, aventure-se. Essa canção que eu pedi para o pessoal preparar para a gente orar, ela diz assim: eu vou deixar na cruz. E eu quero perguntar para você, para você recomeçar, tem algo que você precisa deixar hoje aos pés da cruz? Talvez, deixe aos pés da cruz os seus fracassos. Eu fracassei, pastor, eu fracassei com meu pai, eu fracassei com a minha mãe, eu fracassei com meu patrão, eu fracassei com Deus, mas eu quero recomeçar. O Senhor vai estender a mão para você. Deixa aos pés da cruz. Olha, deixa aos pés da sua frustração. Eu estou frustrado, estou triste. Deixa aos pés do Senhor a injustiça que você sofreu, ou talvez você cometeu uma injustiça com alguém. Deixa aos pés da cruz. Sabe quando a gente entende isso, que o Senhor quer nos mudar, a gente fala assim: olha, se eu tirei de alguém, eu vou restituir. Se eu defraudei alguém, eu vou consertar. Deixe aos pés da cruz suas dores. Talvez você esteja aqui essa noite, está na sua casa, está sofrendo, a dor está terrível, a ferida está aberta, está sangrando. Tem alguém que recebeu toda a dor que você está recebendo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as pisaduras dele, sobre o sofrimento dele. Nós somos sarados, somos curados. Só ele pode fazer isso. Suas perdas, você não perdeu, foi o Senhor quem ganhou. Olhe diferente, veja diferente. Um dia lá no céu vamos entender a grandeza de tudo isso. Um dia lá no céu vamos ter grandes surpresas. A dor vai existir, mas o bálsamo vem, o óleo vem. O Senhor quer que você recomece. Ele quer que você comece a andar. Suas perdas, seus pecados, seus medos. Essa canção diz: sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Se você quer tomar essa palavra na sua vida do recomeço, Senhor, vai se colocando em pé no seu lugar. Comece a glorificar o Senhor. Nós vamos fazer dessa canção a nossa oração. E você vai olhar para Jesus nessa noite, olhar para aquele que sofreu por você, aquele que morreu por você, aquele que diz: não desiste, porque eu não vou desistir de você, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, tu és meu, tu és minha. Quando você passar pelas águas, eu vou estar com você. Quando você passar, Ellen, pela cirurgia, eu vou estar com você. Quando você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Quando você passar pela perda, passar pela morte de um ente querido, eu vou estar com você. Tem coisa que você não vai entender aqui, mas naquele grande dia, você vai entender que foi eu que derramei um bálsamo, porque ali na morte e na cruz, carregando a minha dor, Jesus, eu declaro: você se expôs por mim, você sofreu por mim e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama, eu dependo desse amor, do seu amor mais que tudo. Eu confio nesse amor, porque esse amor tem o poder de curar as minhas dores. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor e declare, e vamos adorar o Senhor, e depois nós vamos orar. Aleluia.